Uma das ideias centrais ao redor da qual o enredo de Pink Flamingos orbita é a da perversidade. Esse conceito encontrará no embate entre protagonistas e antagonistas da história contada através do filme uma dualidade que se refletirá muito objetivamente em suas imagens. Em sua própria natureza estética, o clássico cult de John Waters se mostrará, desde as cenas iniciais, um filme visivelmente limitado, principalmente por estar condicionado às barreiras impostas pelo seu orçamento. Essa limitação, no entanto, mesmo que se faça perceber em cada frame do longa-metragem, acabará revelando uma marca indiscutível de autoralidade, um estilo singular que percebe, nessas limitações inescapáveis, um modo único de potencializar aspectos transgressores de sua narrativa. No filme, Babs Johnson, interpretada pela drag queen Divine, parceira de longa data do diretor John Waters, nos será apresentada como uma espécie de representação máxima da perversidade. Sua devassidão é o motivo maior de sua fama, quase como os conhecidos serial killers tão lembrados e relembrados pela cultura popular norte-americana. A força motriz que conduzirá a trama será o surgimento de uma nova fonte de perversidade que deseja, com unhas e dentes, concorrer pelo reconhecimento de pessoa mais perversa do mundo. Alguém que tentará, de qualquer maneira, retirar de Babs Johnson esse estranho título. A partir desse embate, a dualidade que se configurará entre as partes revelará também duas ideias um tanto quanto contraditórias do conceito de perversão. Contradição que se revelará também na forma como John Waters desenha em cada cena essas personagens. De um lado, Divine parece conformada em manter um certo cotidiano ordinário ao lado de sua família nada tradicional, mesmo sem renegar sua natureza devassa e transgressora. Já seus oponentes, o casal formado por Connie e Raymond Marble, se demonstra terrivelmente faminto por alimentar ainda, em seu comportamento e em suas escolhas cotidianas, um ideal um tanto mais mórbido de perversidade. Esse antagonismo se pode ver, por exemplo, na maneira como Waters constrói essas personagens e, plano a plano, as diferencia, comportamental e visualmente. Enquanto Divine, em sua estética simplória de drag queen barata, parece não apenas ignorar, mas também confrontar quaisquer chances de assimilação da sociedade, o casal Marble se demonstra constantemente interessado em exteriorizar sua excentricidade, em roupas e cores que corroboram sua busca pelo reconhecimento social de sua natureza maldosa e cruel. O modo através do qual Divine demonstra ver e viver o mundo, sempre a partir de um desprezo muito evidente pelas convenções sociais, se destaca visualmente através de sua teatralidade performática. É como se a simples existência de seu corpo inserido no mundo, vivo e em constante movimento, sempre pronto a posar, fosse, mesmo no mais banal dos gestos, uma afirmação de sua autossuficiência perante o mundo que ela despreza. Essa deliciosa e torpe áurea de divindade que se manifesta em cada pequeno rompante de Divine e de sua família faz com que tudo soe estranhamente robótico e vazio, sem alma, por parte de sua concorrência. O casal Marble, a cada nova reviravolta do roteiro, parece menos interessante, menos sofisticado, mais pedante e tolo. É através de seu cotidiano, inclusive, que testemunharemos atos verdadeiramente perversos, concretizados meramente para manter sua percepção vaidosa e egocêntrica de seu ideal de perversão. Aqui, John Waters constrói uma distinção peculiar entre essas duas forças que, não por acaso, se opõem em tudo. Se, de um lado, Divine e sua gangue familiar não parecem nem um pouco preocupados com qualquer tipo de aprovação ou reconhecimento da sociedade e, por isso, fazem de qualquer pequeno delito um espetáculo em tela, do outro lado, o casal Marble se revelará uma personificação abobalhada e vazia de desejos sombrios, traduzidos em movimentos estrambólicos e reações desmedidas e cujo objetivo
é apenas alcançar um lugar, ainda que deturpado e bizarro, no seio da sociedade. Nesse sentido, até mesmo os gestos de obscenidade transparecerão uma diferença essencial entre esses ideais de perversão. Enquanto os Marble mantêm uma rotina de atitudes cruéis, movidos unicamente pela ambição, e estão sempre destinando os gestos de sua perversidade aos limites do outro, o olhar do outro, o desejo do outro, ou até mesmo o corpo do outro, Divine e sua família centralizam sua ideia de perversidade em si mesmos, trazendo para si, na maioria das vezes, os meios e os fins de suas atitudes, quase sempre sem infligir ao outro qualquer sofrimento que não lhe seja suportável. Antes que o filme acabe, um excêntrico senso de justiça se revelará em uma espécie de julgamento que não será necessariamente imoral, mas conceitual e ironicamente estético. Um julgamento cujo juiz não será de modo algum o espectador. Afinal, Pink Flamingos é uma obra que se interessa em desafiar os limites de quem a assiste, seja através do comportamento perturbador de suas personagens ou de seu senso estético e narrativo que carrega, em sua forma, um desprezo consciente pelo bom senso. Assim como Divine, o filme se basta em sua existência. Nele, o desconforto atua como um modus operandi de sua relação com o espectador, o que talvez tenha sido um fator fundamental para transformá-lo em um clássico cult da contracultura estadunidense nos anos 70. Pink Flamingos satiriza, do começo ao fim, um sistema tradicionalista de representação da sociedade norte-americana que fora idealizado e concretizado pelo próprio cinema hollywoodiano durante décadas, subvertendo e ultrajando esses ideais, menosprezando-os até certo ponto e fazendo pouco deles, seja na configuração e na comunhão estranhíssima da família da protagonista, ou nas ambições de poder cobiçadas pelos Marble. Pink Flamingos é uma obra que comenta de modo audaz e sem nenhum pudor, inclusive através da voz do próprio diretor, que aqui também atua como narrador, sobre um certo declínio do cinema americano, seja no campo da representatividade ou dos paradigmas que o compuseram através dos anos como uma cultura influente e confiável. É um dedo do meio direcionado às convenções e ao tradicionalismo infértil da época. Não é por acaso que o filme surge e ganha certa fama no mesmo período do nascimento de um movimento que viria a ser conhecido como Nova Hollywood, cujo objetivo seria reconstruir e tornar novamente sólido um cinema que se demonstrava cada vez menos atrativo para o público. Nesse sentido, todas as escolhas estéticas e narrativas de Pink Flamingos refletem bem essa decadência que ela pretende satirizar. Não como uma crítica social politicamente engajada ou um manifesto cultural revolucionário, mas como uma longa e autoconsciente piada de gosto questionável, que encontra, até mesmo em sua percepção mais ingênua, um certo desejo pela renovação da velha linguagem, ainda que esse renovo brote do lixo.